Salão, meus queridos amigos, e vamos hoje de React. Recentemente, alguns seguidores me pediram para reagir ao vídeo do canal Impérios AD, né, do Thiago Braga. Quem já acompanha aqui o canal sabe que a gente, enfim, tem feito algumas respostas ao conteúdo dele, a coisas que ele diz sobre a história islâmica. E hoje me pediram para fazer um React sobre o vídeo, né, do canal Impérios AD sobre as cruzadas, né. Então, vamos dar uma analisada para ver se tem alguma coisa a acrescentar à história das cruzadas ou, enfim, qual é a minha opinião sobre este material, né, aí, que visa falar sobre o tema do meu canal, que é a história do Islã, né, ou história do conflito medieval entre a cristandade e o Islã, conhecido como cruzadas, que para mim é um tema muito caro, que eu gosto muito, sempre gostei muito de estudar, já li bastante sobre as cruzadas. Então, vamos ao vídeo. Salve, meus cavaleiros, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. Você já deve ter ouvido falar da expressão efeito borboleta, não já? Essa teoria diz, por exemplo, que um simples bater de asas de uma borboleta pode causar uma série de eventos que lá na frente, talvez até décadas depois, podem causar um tufão destruidor. Se essa teoria é verdade ou não dá pra gente saber, mas uma coisa a gente sabe. Se as cruzadas não tivessem acontecido há quase 1000 anos atrás, eu não estaria aqui falando com vocês e nem vocês me vendo. E detalhe importante agora, se você quer entender as cruzadas com o olhar moderno, esquece. É porque não dá para entender e muito menos apreciar a história com o olhar moderno, ainda mais uma história que aconteceu há 9 séculos atrás. O pensamento humano hoje não é o mesmo pensamento que 10 anos atrás, 20 anos, 100 anos atrás, muito menos há 9 séculos atrás. É tipo assim, falar é fácil, quero ver viver naquela época. Mas quem aprecia história de verdade sabe o impacto das cruzadas no nosso mundo. E que a resposta europeia a séculos de invasões islâmicas encharcou a história com sangue de milhares de pessoas numa guerra santa para os dois lados. Olha, é engraçado falar que você não iria entender as cruzadas com uma visão moderna ou com um ponto de vista moderno, porque, enfim, você está vivendo hoje, etc., e apresentar logo em seguida uma visão moderna. Porque essa visão de que as cruzadas salvaram a Europa do Islã é uma visão moderna. Depois do 11 de setembro, né, digamos, o atentado do 11 de setembro, no qual as Torres Gêmeas foram destruídas e teve uma guerra entre Estados Unidos e Europa, um verdadeiro esforço intelectual teve início, e isso aí é bem documentado, para reabilitar certos temas na historiografia ocidental. E um deles foi a cruzada. Então diversos livros começaram a ser escritos apresentando uma nova tese, uma nova visão histórica fraudulenta para atender a esse objetivo político da agenda americana, digamos assim, da guerra ao terror global. Então, o George W. Bush ele vai chamar a invasão do Iraque e a guerra ao terror que ele promulgou pelo Oriente Médio como, né, uma nova cruzada, ele vai falar isso explicitamente. Então, vários livros foram escritos para tentar reabilitar ou reescrever as cruzadas como uma resposta, como uma defesa do mundo livre cristão, etc. Só que isso é factivelmente mentira. As cruzadas não salvaram a Europa de absolutamente nada. E não é porque eu estou dizendo isso, é porque, assim, é como dizer que, olha, quem descobriu o Brasil em 1500, quem começou a colonização do Brasil, não foram os portugueses, foram os nativos de Papua Nova Guiné. É esse nível de absurdez dizer que as cruzadas salvaram a Europa do Islã. Por quê? O cenário no Mediterrâneo, no século XI, era de retração dos muçulmanos territorial em todos os frontes, antes mesmo, décadas antes das cruzadas serem proclamadas. Então não havia nenhuma emergência territorial de invasão muçulmana quando a Europa proclamou as cruzadas. Isso é uma visão distorcida. Mais de 300 anos antes, ou seja, quase, né, um milênio, 367 anos antes, as invasões do Califado Omíada sobre a Europa haviam terminado e de lá para cá o mundo islâmico ficou em constante retração territorial. Então, em 1084, por exemplo, o rei Afonso VI de Leão e Castela vai tomar a cidade de Toledo, ou seja, ele toma metade de Al-Ândalus da Península Ibérica antes das cruzadas começarem, ou seja, os muçulmanos estão perdendo território avassaladoramente, e em 1061 os normandos já haviam tomado toda ali a região do sul da Itália dos muçulmanos. Então, eles estavam avançando e tomando todo o território do mundo islâmico, fazendo incursões dentro do território muçulmano europeu e tomando largas porções antes das cruzadas começarem em 1099. Então não teve ameaça islâmica nenhuma que as cruzadas impediram. Até porque os cruzados, se você for analisar 300 anos de história das cruzadas, os cruzados venceram uma cruzada, que foi a primeira cruzada, e perderam todas as outras. Então como é que as cruzadas salvaram a Europa do Islã? E como é que você encaixa isso, por exemplo, com a questão do Império Otomano, que vai tomar 1/4 da Europa central ali, toda a região dos Balcãs,
mesmo depois das cruzadas. As cruzadas salvaram o quê? E aí as pessoas veem, se não fossem as cruzadas, hoje você seria muçulmano. Bem, todo o território balcânico foi tomado pelos muçulmanos depois das cruzadas, ou seja, as cruzadas não salvaram a Europa de nada, foram anexados e a maioria da população continua cristã até hoje. Continuou cristã durante o Império Otomano e depois do período do Império Otomano. Então, essas questões do e se na história são complicadas, principalmente quando você não sabe o que aconteceu e fica transmitindo essas coisas com base em tendências interpretativas históricas da modernidade. Então o pessoal fala, essa condenação que algumas pessoas fazem das cruzadas como guerras violentas, injustificáveis, etc., é coisa de modernete. A verdadeira história é que se não fosse as cruzadas, você seria muçulmano hoje, ou você seria salvo, etc. Isso que é a visão moderna, de dizer que as cruzadas salvaram a Europa do Islã, porque não salvaram absolutamente nada. E assim, esse pessoal precisa decidir o que é que salvou a Europa do Islã, né? Porque eles vão lá e dizem, não, foi a Batalha de Poitiers. Se Carlos Martel não tivesse derrotado os muçulmanos, eles tinham tomado a Europa. E aí vários historiadores apontam que após a Batalha de Poitiers, até no século IX, os muçulmanos estabeleceram um novo emirado na França, que foi o Emirado de Fraxineto, e fizeram outras incursões, e que esses contextos de guerra entre potentados muçulmanos e potentados cristãos, eles eram extremamente fluidos. Então não tem aquela batalha salvífica. Aí o pessoal fala, não, foi o cerco otomano de Viena, e o sultão Suleiman, ele desistiu do cerco. Se não fosse aquilo, a Europa teria sido dominada pelo Islã. E aí os historiadores apontam, olha, Viena ficava extremamente distante de Constantinopla, o sultão não tinha nem como plano conquistar Viena, era só demonstrar para o imperador Habsburgo, né, que ele poderia cercar sua própria capital. Ele tomou um castelo nos arredores e foi embora por causa do clima. Basicamente isso. E vários historiadores vão apontando isso. Aí eles falam, não, foi a Batalha de Lepanto. Aí você vai ver, depois da Batalha de Lepanto, os muçulmanos continuaram avançando, chegaram até o Atlântico e começaram ataques, inclusive, na costa da Finlândia, na costa dos países nórdicos, na própria costa da Inglaterra. Então, assim, esse pessoal toda hora tá elegendo uma batalha salvífica, um momento que salvou o Ocidente de virar muçulmano, só que sempre tem algo que acontece depois, ou imediatamente, em seguida, que né, prova que esse tipo de análise histórica ela é furada. Não teve nenhum momento assim que, olha, se isso não acontecesse, a Europa teria se tornado muçulmana. Que o processo de islamização, ele não se completou nem no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região do mundo que é islâmica há mais de 1000 anos. Há 1430 anos, mais ou menos, daí da história. E mesmo o Oriente Médio não é totalmente islâmico. Tem várias partes do Oriente Médio que são de população substancial cristã. Óbvio que foram, né, se islamizando ao longo dos séculos, mas também não significa que a presença islâmica, digamos assim, significa uma anulação do cristianismo ou uma dissolução do cristianismo. Um maior exemplo é o Império Otomano. Dominou ali 1/4 da Europa, né, tomou ali todo aquele território e a população continuou majoritariamente cristã. Antes, durante e depois. Então, as cruzadas impediram o quê? Nada. Porque, né, enfim, é uma análise histórica, digamos assim, falaciosa, para dizer o mínimo. E assim, até se você argumentavelmente for colocar que os turcos representavam uma ameaça ao Império Bizantino no século XI, ali na Anatólia, após a Batalha de Manzikert, o próprio Peter Frankopan coloca as coisas nessa perspectiva no livro dele. Após a Batalha de Manzikert, os turcos se aliaram aos bizantinos várias vezes, ajudaram Constantinopla em diversas guerras, então essa emergência de que os turcos estavam prestes a varrer totalmente o Império Bizantino é também outra falácia, e muito menos conquistar toda a Europa nessa época, no século XI. Isso é algo que vai surgir no período otomano, ou seja, séculos mais tarde. Nesse período, os bizantinos, sobre o próprio imperador Aleixo Comneno, se utilizavam várias vezes dos turcos para suas querelas internas e contra outros inimigos até ocidentais do próprio Império Bizantino. Então também não tinha nenhuma ameaça existencial para o próprio Império Bizantino como um todo nessa época, e nem para a Europa como um todo, e que se não fossem as cruzadas no século XI, a Europa inteira seria islamizada. Século XI AD, um dos momentos mais importantes da história mundial. A Europa sofria com as invasões muçulmanas por mais de 300 anos. A Península Ibérica foi tomada, os caras pegaram tudo. Mas teimosamente os reinos cristãos não se entregavam e continuavam lutando contra hordas e mais hordas mouras esmagadoras. O Reino Franco, liderado pelo lendário rei Carlos Martel, impediu o avanço islâmico pela Europa Central na épica Batalha de Poitiers. Mais uma vez, século XI os muçulmanos tomaram toda a Península Ibérica. Se você vai conflagrar o que os muçulmanos tomaram da Península Ibérica foi no século VIII, não foi no século XI. O cenário do século XI, como eu já falei anteriormente, era de retração do território islâmico. Então, os muçulmanos adotaram a prática dos reinos taifas de pagar para reinos cristãos para lutarem suas guerras. Então, muito, por exemplo, das grandes catedrais da Europa naquele período, como a Catedral de Cluny, era financiada
com o dinheiro islâmico, né, com o dinheiro pago pelos muçulmanos através do intermédio de Leão e Castela. Então, por exemplo, o rei da taifa de Saragossa, o rei da taifa de Granada, o rei muçulmano da taifa de Almeria, pagava a um rei cristão, seja de Leão, Castela, Aragão, etc., naquelas alianças complexas que eles tinham, para lutar sua guerra contra o rei cristão, o rei islâmico vizinho, e aí Castela e Leão agrupavam aquele dinheiro e mandavam para construir catedrais. Então, é interessante notar que esse período do século XI é de retração do mundo islâmico e não de avanço. E aí, mais uma vez, o pessoal vem com mais essa lenda com a questão de Carlos Martel, dizendo que em 732 ele barrou o avanço islâmico na Europa ou, sei lá, na França. Mas isso é uma falácia histórica absurda, porque em 889 os muçulmanos vão estabelecer o Emirado de Fraxineto, que vai durar ali quase um século, na região de Provença. Os piratas da Andaluzia, né, que eram, enfim, um misto de árabes, berberes, europeus, todos islamizados e alguns cristãos, eles vão fundar um emirado, que é o Emirado de Fraxineto, ali na região de Provença, tem até hoje a ruína do castelo de Fraxineto. Eles vão continuar ali no sul da França com um estado muçulmano que vai até a região da Suíça. Então, o que é que Carlos Martel salvou na Batalha de Poitiers se depois os muçulmanos voltaram e criaram mais um território dentro da França? Absolutamente nada. E até o Carlos Magno, né, o descendente dele, ele vai entrar em aliança com o Califado Abássida, com os muçulmanos, né, na famosa aliança Abássida Carolíngia, para combater o Emirado Omíada, né, de Córdoba, que era seu rival islâmico mais próximo. Ou seja, ele vai usar um poder muçulmano para combater o outro, e de quebra o Califado Abássida vai se aliar com Carlos Magno para combater o Império Bizantino. Então, assim, essa situação de que não, tinha duas linhas territoriais, ou duas linhas culturais, ou duas linhas religiosas que não se cruzavam, é mito. Os muçulmanos e cristãos eles tinham interesses em comum e eles iam combatendo, né, em seguida. E nunca acredito nessa questão da batalha salvífica. Olha, essa batalha que salvou isso aqui de acontecer. Não, não aconteceu. Carlos Martel impediu uma razia liderada pelo Walid de Córdoba, né, o Abdurrahman Rafik, em 732, mas depois dela outras seguiram acontecendo no território franco, e depois, né, nos anos 800, os muçulmanos vão estabelecer ali o Emirado de Fraxineto na Provença, quando o Carlos Martel já era ossos, ali já era pó. Então, assim, não salvou nada, a Batalha de Poitiers não salvou nada. Mas o rolo compressor muçulmano consegue um feito que parecia impossível e que aterroriza ainda mais o mundo cristão da época: a conquista de Constantinopla. Os implacáveis turcos seljúcidas conquistam a cidade em 1071. Hã? Repete aí de novo, eu quero ver se eu entendi. Mas o rolo compressor muçulmano consegue um feito que parecia impossível e que aterroriza ainda mais o mundo cristão da época: a conquista de Constantinopla. Os implacáveis turcos seljúcidas conquistam a cidade em 1071. Não, peraí, os turcos seljúcidas em 1071 tomaram Constantinopla? Em 1071 os turcos seljúcidas tomaram Constantinopla? Cara, isso é um furo de roteiro pior do que as cruzadas salvaram a Europa do Islã. É assim, é tipo, sei lá, quem mandou o homem à lua foi o Império Azteca. Quem vai conquistar Constantinopla são os turcos otomanos em 1453, ou seja, tá bem longe, quase meio milênio de distância da época da Primeira Cruzada para a tomada de Constantinopla pelos turcos. Nessa época, os turcos seljúcidas já tinham deixado de existir, inclusive, porque uma coisa são os turcos seljúcidas, outra são os turcos otomanos, né? Então, assim, sabe, é complicado desses canais de história mais jovem, com meme, com coisas animadas para jovens e adolescentes e crianças, etc., para aprenderem sobre história, quando você literalmente inventa fatos históricos. Em 1071, os turcos seljúcidas tomaram Constantinopla. Não, os turcos seljúcidas não tomaram Constantinopla em 1071. Isso é factualmente um erro, é factualmente uma mentira. Não aconteceu isso. Não, esse evento não aconteceu. Agora o mundo cristão estava cercado e à beira de um ataque final que poderia acabar com toda a cultura ocidental. E por mais que cristãos ortodoxos detestassem a ideia, só uma pessoa seria capaz de salvar a frágil resistência em Constantinopla: o humano mais poderoso do mundo, o Papa Urbano II. E só uma coisa unia europeus naquela época: muçulmanos invasores. E já está provado que isso funciona mesmo. É só um meteoro alienígena ou apocalipse zumbi colocar em risco a humanidade que até russos, americanos e chineses dão as mãos e lutam lado a lado. Agora só falta você, americano. Falar que isso é na salvação da cultura ocidental é uma coisa que também, ao meu ver, é bobagem. Porque, vamos lá, a cultura ocidental
ela foi preservada e transmitida através do mundo islâmico. Diversos clássicos gregos, né, romanos, tecnologia, ideias filosóficas, quem estudou aí São Tomás de Aquino vai saber disso, se preservaram através do contato com os muçulmanos. E a Europa bebeu muito para a construção de sua história ocidental do contato com os muçulmanos, que aí depois, com esse contato, você vai ter o surgimento dos polímatas medievais, no século XII, XIII, XIV, depois da Renascença, através de tudo que havia sido aprendido com os muçulmanos. Então, comparar os muçulmanos com a ameaça alienígena, ou que os muçulmanos estavam prestes a destruir a cultura ocidental, é complicado porque a própria cultura ocidental ela é devedora do contato com os muçulmanos. E isso é um fato histórico, que não é porque você não gosta do Islã, ou que você odeia o Islã, que é um direito que ele assiste, você vai conseguir criar uma história onde a Europa não deve sua preservação do legado ocidental ao mundo islâmico. E um livro que eu recomendo para quem quiser estudar mais sobre isso é esse aqui, ó. A Casa da Sabedoria, como a valorização do conhecimento pelos árabes transformou a civilização ocidental. É um livro excelente do historiador Jonathan Lyons, que ele fala como o contato com o mundo islâmico mudou a própria história intelectual e cultural e filosófica do Ocidente. Então, quem quiser estudar um pouco sobre isso e não ficar nesse negócio de que, se não fosse a cruzada, a civilização ocidental teria acabado, não. Foi justamente pelo contato, né, com os muçulmanos que a civilização ocidental se preservou. E uma das coisas que eu falo que as cruzadas eram interessantes, porque era através do conflito que se dava o intercâmbio. Então, com a abertura dos portos marítimos do mundo islâmico para os impérios europeus que os tomaram naquele período, né, através dos normandos, através dos estados latinos no Levante ali, você teve um contato ainda maior. Então foi isso que produziu a salvação da cultura ocidental, e não o matar de muçulmanos ou impedir de muçulmanos de entrarem na Europa, porque cruzada nenhuma impediu nada disso. Inclusive, após as cruzadas, você tem a criação de mais 2 países muçulmanos na Europa moderna. Você tem a destruição de Al-Ândalus na Espanha, mas hoje, na modernidade, você tem a Bósnia e a Albânia, 2 países que estão ali no coração da Europa e são majoritariamente islâmicos, e são um rescaldo desse período. Então não teve salvação, e você tem um surgimento até de novas terras islâmicas no continente europeu. Só que a verdadeira luta começa em 1095 AD. A Europa se une e parte para libertar Constantinopla dos islâmicos e iniciar mais de 2 séculos de guerra que mudariam a história da humanidade. Para o mundo islâmico era o jihad, para o mundo cristão era a Guerra Santa. Com uma força esmagadora, os cristãos invadem Constantinopla em 1097 e acabam com os sarracenos ali. Cara, os cristãos não tiraram os turcos de Constantinopla em 1097. Isso é outra coisa que não aconteceu na história. Em 1097, Constantinopla ainda estava em mãos do Império Bizantino. Isso não existe, não existe. Os turcos só vão tomar Constantinopla séculos depois, muitos séculos depois. Sabe, como é que você vai chamar isso de história, tá entendendo? É um contrassenso, essa tomada de Constantinopla pelos turcos em 1071, aí depois os cristãos vão e expulsam os turcos de Constantinopla em 1097. Isso não existe, qualquer historiador sabe disso. Se você dá um Google, quem conquistou, quando os turcos conquistaram Constantinopla, você jogar lá, você vai ver no Google, tipo assim, é um ponto passivo, não é nem interpretação da história. Depois os cristãos iniciam o cerco de Antioquia. Mas a cidade era tão grande que depois de 8 meses de luta não tinha mais comida e eles tiveram que comer seus próprios cavalos e até alguns de seus irmãos caídos em batalha. A cidade era a imagem do caos. Mas os cruzados finalmente conquistam a cidade e agora, com uma determinação ainda maior, eles partem para conquistar seu maior tesouro, Jerusalém. A primeira cruzada mostrou ao mundo islâmico do que a cristandade era capaz. E esse, cavaleiros, era só o começo. A primeira cruzada foi um sucesso para a cristandade. E depois dela, a moral do Papa estava onde? Só que os peregrinos continuavam sendo atacados pelos muçulmanos a caminho da Terra Santa. Senhor, encontramos esses cristãos fedorentos sujos indo à Terra Santa. O que devemos fazer? Matem todos. Olha, a questão dos peregrinos e das peregrinações para a Terra Santa nesse período que precede as cruzadas é interessante porque aqui ele coloca um bonequinho tocando fogo no outro e que os muçulmanos faziam isso deliberadamente, etc. Mas o problema não é esse. No período que antecede as cruzadas em 1099, você tinha a guerra entre os Fatímidas do Egito, que era o califado xiita, e os turcos seljúcidas, que eram sunitas. Os Fatímidas eles eram aliados dos bizantinos e os seljúcidas eram inimigos dos bizantinos e dos Fatímidas. Então,
você tinha uma guerra civil intra-islâmica acontecendo ali na Terra Santa. Então, quando essa guerra civil acontecia, você não tinha como garantir as rotas de peregrinos para o Oriente. Não é que os muçulmanos deliberadamente iam lá e matavam os cristãos porque eles não poderiam peregrinar. Não, porque o direito de peregrinação ele vai continuar acontecendo normalmente em toda a história islâmica. Mas por quê? Quando você tem guerra civil, né, turismo e viagem religiosa é uma espécie de turismo, não é, digamos assim, uma coisa fácil de se fazer, porque você tem banditismo, você não tem uma autoridade estatal para controlar as estradas, você tem saques, você tem tudo isso, e é o que está acontecendo nesse período que precede as cruzadas ali no Oriente Médio. E aqui eu queria colocar a citação do livro do professor Andrew Whitcroft, no livro Infiéis, o conflito entre a cristandade e o Islã, onde o professor Andrew Whitcroft explica um pouco mais sobre isso. O milênio da crucificação de Cristo, comemorado em 1033, estimulou a peregrinação a Jerusalém. Todavia, os que viajavam à Terra Santa voltaram com histórias de desolação num país dividido pela guerra e de constantes ataques dos beduínos. Cada vez mais, os peregrinos tinham de viajar em grupos grandes e defensíveis. Em 1065, um grupo da Alemanha, liderado por Gunther, o bispo de Bamberg, totalizava 7.000, incluindo diversos nobres e uma escolta armada. Mas mesmo para um grupo tão grande quanto esse, a viagem era repleta de perigos inesperados. Em 15 de março, com a cidade santa quase à vista, foram atacados por incursões e sofreram pesadas perdas. Por 2 dias eles não tentaram revidar o ataque, mas, quando os membros de tribos ficaram mais audazes, os cavaleiros e seus criados armaram-se e rechaçaram os atacantes. A coluna foi salva pelo emir de Ramallah, que chegou com sua guarnição e desbaratou os incursores. Em seguida, ele escoltou o grupo até Jerusalém. Assim, pelo menos nessa ocasião, as autoridades que afinal chegaram a Jerusalém e voltaram a salvo para casa, as lembranças mais fortes foram as dos que haviam morrido na estrada. Dos 7.000 que haviam partido, apenas 2.000 regressaram. Em meados do século XI, a Palestina tinha sido devastada pela guerra e estava cheia de salteadores e bandidos. Fornecer proteção e suprimento aos peregrinos estava além da capacidade dos governantes muçulmanos numa terra com escassez de comida e água. Esses grupos de milhares de pessoas, com a proteção de cavaleiros de armadura e seus criados, e com seus acampamentos de marcha fortificados, devem ter se assemelhado mais a exércitos invasores do que a grupos de devotos. Cada vez mais, grandes grupos de peregrinos à procura de comida e água deparavam-se com uma reação hostil. Houve escaramuças em portos como Trípoli e, mais tarde, em cidades à beira da estrada como Ramallah, onde os habitantes se recusaram a abrir os portões para viajantes. Os peregrinos viam apenas que a Terra Santa, que deveria pertencer à cristandade, estava sofrendo nas mãos dos sarracenos. Ela se transformara num ermo. Na opinião dos peregrinos, pouco havia exteriormente que distinguisse os muçulmanos que, como o emir de Ramallah, os tratavam bem e os que não faziam. As intermináveis frustrações da viagem, as incessantes exigências de taxas e subornos para passarem por territórios bizantinos e muçulmanos, os pedidos de pagamento para facilitar a entrada nos lugares santos excitavam seu sentimento indiferenciado de raiva e ressentimento. Por isso, milhares de peregrinos levaram para casa relatos de sua viagem difícil e perigosa, histórias que, sem dúvida, eram exageradas cada vez que eram recontadas, para aumentar o heroísmo deles. Ou seja, tinha no Oriente Médio uma situação de guerra civil, onde os estados muçulmanos não tinham como conter a ação de bandidos, e os peregrinos, às vezes, eles eram assaltados na estrada e passavam por situações difíceis, de morte, sede, fome, etc. Porque a peregrinação naquela época, século XI, era muito difícil. Mas não era um ato deliberado dos potentados muçulmanos de fazer como aparece aí, amarrar um monte de cristão e tocar na fogueira. Eu sei que isso é um meme que ele quis colocar, mas isso é uma distorção da história. Porque os muçulmanos tentavam proteger os peregrinos antes de ordem como os templários e hospitalários, etc., existirem. Mas não tinha, nesse período em específico, prévio das cruzadas no século XI, uma ação estatal efetiva por causa da guerra. Então muitos desses peregrinos não sabiam distinguir quais muçulmanos eram os que ajudavam e quais não ajudavam, e quais não ajudavam, eram atacados, e enfim, aconteceu essa retratação distorcida da história, né? Hoje a gente não precisa mais estar passando essa distorção, mas é basicamente isso que acontece, né? Digamos, com esses canais meio que de conteúdos capciosos com relação ao Islã, né? É só você estudar um pouco que você consegue ver que as dinâmicas não eram assim desse jeito. Depois dos Templários surgiram mais 2 ordens, um pouco menos lendárias. Os Cavaleiros Hospitalários e os Teutônicos. Eles crescem, ganham castelos, constroem castelos, querem ser pobres, mas ficam ricos, muito ricos e famosos, cada vez mais famosos, até que... Toque, toque.
Quem é? Nasser Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. Quem? Saladino. Mesmo com seus valentes cavaleiros protegendo a Terra Santa, os europeus eram muito poucos para segurar a pressão islâmica. E para o terror e desespero dos cristãos, Saladino parte para Jerusalém. A Europa entrou em pânico, eles tinham que fazer alguma coisa. Mas não tema, um homem sabia exatamente o que tinha que ser feito. E Cristo disse: continuem a amar seus inimigos e a orar por eles. Bernardinho, os muçulmanos estão conquistando tudo, o que devemos fazer? Matem todos. O Papa Eugênio III e o lendário abade Bernardo de Claraval proclamam a Segunda Cruzada em 1147. Só que diferente da primeira, a Segunda Cruzada teria duas frentes de batalha: Oriente Médio e Península Ibérica. Cara, é sofrível responder a isso porque esse vídeo é uma série de coisas inventadas, né? A Segunda Cruzada, que vai ser proclamada em 1144, ela é em resposta à tomada de Nur al-Din Zeng, ou seja, o sultão fundador da dinastia Zengida, de Edessa, do Principado Cruzado de Edessa. Nessa época, em 1144, Saladino tinha 9 anos de idade. O pai dele ainda era um chefe militar vassalo, né, dos Zengidas. Saladino não vai ter papel nenhum, Saladino só vai ter papel décadas mais tarde. Então a Segunda Cruzada não foi proclamada por causa de Saladino, é a terceira que será, com a tomada de Jerusalém. Nessa época, Saladino era irrelevante por parâmetro das cruzadas. Ele era uma criança de 9 anos, filho de um cavaleiro curdo que estava ali tentando a sorte, que nem vários cavaleiros tentavam, para estabelecer o seu poderio. Mas ele tinha 9 anos de idade. Na Segunda Cruzada, na proclamação da Segunda Cruzada, Saladino tinha 9 anos. Ele era uma criancinha, não tinha... Ele só vai se transformar na figura militar no contexto da Terceira Cruzada, já nas últimas décadas ali do século XII. Não vai ter Saladino como a causa da proclamação da Segunda Cruzada. Então, assim, além de fatos, digamos, inventados, o negócio desse vídeo é que ele tem uma linha do tempo muito bagunçada. Não porque Saladino estava lá surgindo e aí foi proclamada a Segunda Cruzada. Não, a Segunda Cruzada só vai ser proclamada quando Jerusalém vai ser conquistada por Saladino, né, no final ali por 1187, que é quando Jerusalém cai para Saladino, e aí a Terceira Cruzada, tendo ele como pivô, né, como ponto focal, vai ser proclamada. Mas antes disso, a Segunda Cruzada, Saladino tinha 9 anos de idade, então não teve nada a ver com Saladino na Segunda Cruzada. Eles atacam e cercam a cidade de Damasco com 50 mil homens, só que são brutalmente derrotados e retornam a Jerusalém devastados e com uma única certeza: Saladino estava chegando para eles. E ele chega em 1187 com 30 mil homens e toma Jerusalém dos cristãos. E se já teve 2 cruzadas, eu te pergunto, por que não uma terceira? Então, em 1189, o Papa Gregório VIII lança a Terceira Cruzada e, para liderar os europeus nervosos até a Terra Santa, estão os reis mais casca-grossas da Europa: Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império, Filipe Augusto de França e Ricardo Coração da Inglaterra. Saladino era uma máquina de destruição em massa de cristãos, e como ele era o sultão do Egito, o melhor jeito de parar o cara era partindo para lá e conquistando o país. E assim os reis avançavam para colocar seus nomes na história e tirar a Terra Santa dos infiéis, até que Barba Ruiva resolve dar um mergulho. Olha, um rio! Senhor? Ele só esqueceu de tirar a armadura e acabou morrendo afogado. Depois o rei francês ficou com medinho e voltou correndo para casa, e tudo isso deixou Ricardo Coração de Leão bem magoado. Sozinho ele lidera os cruzados e consegue conquistar o Egito, Acre e um monte de cidades. Menos a mais importante, Jerusalém. Mas para os europeus até que estava... Ricardo Coração de Leão nunca botou o pé no Egito. Ele venceu algumas batalhas com Saladino ali na região da costa do Levante, ali Jafa, Acre, etc. Mas ele nunca conquistou o Egito.
o Egito nunca foi conquistado. O Egito só vai ser conquistado pelos ocidentais na época da colonização britânica, quando o Khedivato do Egito vai passar a ser protetorado britânico. Mas antes disso, o Ricardo Coração de Leão nem botou o pé no Egito, quanto mais conquistar o Egito. Então assim, pessoal, é um vídeo muito mal pesquisado, entendeu? Que vocês me pediram aqui para reagir, extremamente mal pesquisado e com coisas inventadas, tipo os turcos tomaram, né, Constantinopla em 1071, Ricardo Coração de Leão conquistou o Egito, a Segunda Cruzada foi proclamada por causa de Saladino quando Saladino tinha 9 anos de idade. Um monte de coisa assim, complicada. Porque assim, o negócio desse pessoal que é da turma que exalta o legado da civilização e cultura ocidental, etc. E cara, ó, eu sou um muçulmano, mas eu sou ocidental, nasci no Ocidente, fui criado aqui com a cultura ocidental, né? Enfim, até a cultura islâmica que eu gosto, vocês veem ali, a minha espada gineta, etc. É uma cultura islâmica ocidental, de Al-Ândalos, etc. Não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com a pessoa que gosta da história do Ocidente, que quer valorizar o legado da sua cultura. Mas assim, o pessoal acha que suficiente dizer sobre cruzadas é que foi uma guerra contra o Islã para salvar a Europa e não precisa estudar mais nada disso. E aí vem inventando fatos que não aconteceram. Ricardo Coração de Leão conquistou o Egito quando? Isso nunca aconteceu, isso é bobagem. E aí no final do vídeo, né, ele vai falando ali um pouco sobre a Quarta Cruzada de 1202, quando os cruzados liderados por Veneza vão tomar Constantinopla, aí sim tomar Constantinopla, né, e fazer um massacre, estabelecer o controle latino ali sobre a cidade de Constantinopla, dar um duro golpe que, enfim, facilitou a tomada do Império Bizantino mais tarde pelos otomanos. E aí nesse ponto aí, ponto pacífico, eu não identifiquei mais nenhum erro. Mas assim, meu problema tanto com o canal Impérios AD quanto, né, o Brasão de Armas do Thiago Braga é sempre essa empáfia, essa arrogância, esse deboche de falar da história de outros povos, né? Quando você claramente vê que ele não tem um estudo, digamos assim, eu não tô falando de estudo acadêmico, não tô falando de se formar na faculdade, não. Não tem uma pesquisa bem feita para passar isso aí. É só passar jargões. Se não fosse isso acontecer, isso ia acontecer. Aí mostra lá o muçulmano como um assassino, mostra lá uma distorção, sabe? É isso. É uma falta de humildade quando vai falar da história de outros povos, uma falta de humildade quando vai lidar, por exemplo, com os críticos, porque todo mundo que critica ele, né, que nem, enfim, nos vídeos anteriores o pessoal viu, coloca meme na cara dos outros, chorando, botar o bonequinho dando soco, e é isso. Tipo, essa, digamos, pueridade, né, um conteúdo extremamente pueril quando vai abordar a história. E assim, eu não sou nem um pouco contra usar memes, usar piadas para falar de história. Eu acho que é uma coisa muito legal que dialoga, digamos, com o público mais jovem, mas você também tem que sair um pouco disso, né? Você não pode ficar só disso e fazer meme de todo mundo que critica e, eu vou reagir aqui, vou fazer uma distorção aqui do que a pessoa falou, distorção da história, e achar que isso aí é suficiente para abraçar um conteúdo tão importante que é sobre a história das cruzadas. E como a gente está falando de história das cruzadas, eu queria indicar 2 livrinhos que são iniciais, né? Não são esses, eu já li, enfim, dezenas de livros a esse respeito à história das cruzadas, mas eu queria colocar 2 livrinhos que são de fácil entendimento e de fácil compreensão sobre a história das cruzadas, que são literaturas, digamos assim, introdutórias, que vão fazer vocês, digamos, viajar nesse período que eu acho fascinante. Apesar de guerras, apesar de sanguinolência, a história das cruzadas merecia um filme dirigido pelo Ridley Scott, né, que já tem o Cruzadas, mas eu queria continuações daquele filme. Mas enfim, vamos lá ao livro. O primeiro, né, é esse The First Crusade, né, do Peter Frankopan, que é um livro excelente, já tem ele em português aí, A Primeira Cruzada. Eu tenho aqui a versão em inglês, porque assim que ele publicou, eu comprei ele, né, que eu gosto muito desse autor, o Peter Frankopan, ele escreveu aí O Coração do Mundo, ele é um autor que eu acho muito bacana. Ele coloca aqui a perspectiva ocidental das cruzadas e bizantina. Então ele explica o complicado mundo do Oriente antes das cruzadas começarem. Então é um livro muito legal, uma leitura muito simples que eu gosto, né? Esse aqui tá em inglês, mas ele já tem em português, só vocês pesquisarem aí, A Primeira Cruzada, de Peter Frankopan. E aqui, claro, esse clássico, né, que é, enfim, eu amo esse livro, que é As Cruzadas Vistas pelos Árabes, do autor libanês cristão Amin Maalouf, que é uma maravilha. Esse livro aqui eu leio ele desde que eu tinha, sei lá, 15 anos. É fininho, é curtinho ele, mas é gostoso demais de ler, porque ele explica as cruzadas da perspectiva árabe, tanto árabe cristã quanto árabe muçulmana. Então é um livro muito legal, um livro muito bacana, também da perspectiva dos cruzados, e vocês vão se deliciar, né? Se você gosta um pouco de história e narrativa, vocês vão gostar desses livros. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, né, compartilhar com seus amigos e vão me mandando mais conteúdos aí como este para eu ir reagindo aqui no canal da página História Islâmica. Assalamu alaikum e até a próxima.